E isso também facilita muito a vida do cliente, né? Porque aí ele tem uma agilidade muito maior. Então, infelizmente, para 327 eu não vejo um futuro muito positivo no sentido de redução de exigências. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, Tristar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. Você já parou para pensar de quantas memórias a Aleda faz parte? Desde 2006, a Aleda tem uma presença global, marcando território em mais de 50 países. E tudo começou com uma ideia ousada: fumar na celulose. Sim, eles foram pioneiros e abriram um mercado imenso no Brasil e no mundo. Hoje, a marca possui um portfólio completo, com seda, piteira de papel, piteira de vidro, filtros e uma linha irada de streetwear. Além disso, muitas novidades estão por vir. Afinal, 18 anos de resistência no mercado canábico do Brasil não é para qualquer um. É com essa energia que a Aleda deu início a uma nova fase e você não pode ficar de fora. Siga @AledaOficial nas redes sociais e acompanhe as boas novas. Nesta semana, no episódio 60 do Cannabis Hoje Pode, eu conversei com a equipe da Tristar Express, que é referência de mercado quando o assunto é importação de produtos à base de cannabis para o Brasil. No primeiro bloco, eu falei com a Angélica Silva, que é gerente de contas e que nos apresentou um grande raio-x da atuação da empresa, que atua em muito mais lugares do que eu imaginava. E no segundo bloco, a Márcia Camargo, que é responsável pela logística do negócio, nos conta como é, mais especificamente, a operação com a cannabis, que além dos desafios, também proporciona muita satisfação. Aproveito para convidar você a ler a minha coluna da semana no Poder 360, em que eu discuto se não chegou a hora de distinguir a cannabis medicinal da cannabis terapêutica. Oi, vem ler para entender. O link está na descrição do episódio. Angélica Silva, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Eu tô bem animada com esse papo com você, porque você vai ajudar a gente a entender os processos que envolvem a importação de cannabis no Brasil. Você que é gerente de contas da Tristar Express e que essa é a principal importadora que a gente tem hoje no país. Então eu tenho certeza que você tem muito a compartilhar com a nossa audiência. Bem-vinda novamente, Angélica. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu, enquanto Tristar, me sinto muito honrada. Para a gente é muito satisfatório participar do podcast. Espero que a gente possa conversar bastante, trocar bastante informações em relação a essa área tão importante, né? Que cresceu tanto nos últimos anos e que é tão importante para a vida das pessoas, né? É isso. Então, assim, Angélica, eu queria entender um pouco da história da Tristar, mas também queria entender como é que aconteceu de a Tristar se tornar, assim, especialista em logística de medicamentos à base de canabidiol. Perfeito. Bom, a Tristar Express, ela faz parte de um grupo, né, que é a Tristar Group, que nasceu há 28 anos prestando serviços de carga e descarga de aeronaves. Então, os nossos principais somos clientes da TAP, da American Airlines, Emirates, enfim.
Então, esse é o nosso know-how de serviço. E no grupo tem outras divisões também, além da TriStar Express, que é a TriStar Education, que é voltada para serviços de aviação. Então, o cerne, né, da TriStar Grupo é aviação, né? E aí a TriStar Express nasceu há 5 anos, né, como você disse, especializada em logística internacional, não apenas de cannabis, né, de produtos em geral, medicamentos, biológicos, e produtos à base de canabidiol veio mesmo por conta de uma demanda de um importante parceiro nosso, né, já com outros medicamentos, que sentiu a necessidade de entrar nesse mercado também para atender a demanda que estava começando a ficar um pouco mais comentada ali em 2020, mais ou menos, né? Olha só que legal essa informação. Então, assim, vocês só trabalham com importação via aérea. Vocês não fazem nada por fronteira terrestre? Não. A gente faz importação aérea. O que a gente tem hoje, né, de transportes terrestres é o que a gente chama de last mile, que é o final saindo de Guarulhos e indo até a casa do cliente para todo o Brasil, né? Eu tenho aqui um dado de que vocês atendem mais de 100 empresas de cannabis hoje. Então, assim, em 4 anos foi de 0 a 100. Sim. Então, eu queria saber como é que foi o processo né, para se tornar... Aliás, como é que um cliente que está pensando nisso, tiver... Putz, eu quero desenvolver um negócio e estou buscando um parceiro na importação, que tenha qualidade, que entenda do mercado, etc e tal. Como é que é o passo a passo? Bom, dentro da cadeia logística, né, a TriStar oferece aí vários serviços para poder atender esse cliente. Então, a gente tem transporte, tem a liberação, coleta, além do nosso serviço de fulfillment lá em Miami, que isso é um diferencial muito importante para os clientes, né? Então, assim, ele tem uma solução completa para quem quer buscar esses produtos, importar de forma tranquila, né, simplificada e eficiente. E esses mais de 150 clientes, eles atuam conosco, além de utilizar o nosso fulfillment, a gente também pode fazer somente o formato de frete aéreo. Não precisa contratar o pacote inteiro, Não precisa. Por isso que ele acaba sendo mais funcional, né? Porque às vezes o cliente já tem um armazém em Miami ou em outra localização dos Estados Unidos, né? E aí ele pode enviar para nós apenas para fazermos o frete aéreo, o desembaraço quando chega aqui em Guarulhos e a última milha até a casa do cliente, né? Como eu comentei anteriormente, em qualquer lugar do Brasil. Tá, então assim, me explica melhor, porque eu fico muito confusa, né? Eu entendo pouco dessa coisa de importação, muito embora eu ache, assim, é fundamental, né? É uma coisa central em todo o processo. Mas queria entender quais são as possibilidades de contratação. Tem essa contratação já que é só, de repente, se a pessoa já tiver um armazém e tal. Quais são todas as possibilidades, né? Tudo que vocês oferecem para o cliente poder escolher. Quando ele vai para dentro do nosso fulfillment, a gente atende ele com um pacote completo. Então, a partir do momento que ele ou ele entrega a carga em nosso armazém, ou nós fazemos a coleta para ele em qualquer lugar dos Estados Unidos. Chegando no armazém, a gente faz todo o processamento dessa carga, né? Verificação da integridade da carga, verificação de SKUs, porque nós temos clientes que trabalham com 10, 15 SKUs diferentes, né? Então, a gente faz todo o processo de verificação e acomodação desses produtos. Uma vez que esses produtos estão acomodados em nosso armazém, o cliente começa a lançar os seus pedidos via nosso sistema, ou seja, fazer a sua venda, né? E aí, no momento que chega para nós fazemos a separação dos produtos que ele colocou naquela remessa, preparamos a caixa, né? A caixa adequada para estar dentro de uma cubagem correta. Fazemos também a proteção desses produtos, então não é simplesmente colocar na caixa. E aí ele vem, claro. Preparamos e ele vem para o Brasil, tá? Hoje nós temos 4 voos semanais pela American Airlines, tá? E aí isso também facilita muito a vida do cliente, né? Porque aí ele tem uma agilidade muito maior. Então, assim, para você ter uma ideia, nós embarcamos hoje à noite, amanhã pela manhã já está no aeroporto de Guarulhos e a gente já inicia os processos aqui de desembaraço aduaneiro
e posteriormente a coleta até a casa do paciente. Então, assim, a TreeStar tem gente lá desde o momento em que você pega o produto até entregar na casa, né? Receber no aeroporto e entregar na casa do paciente, é isso? Sim, nós temos. Hoje a gente tem o nosso próprio fulfillment, né? Ali na região de Medley. E nós temos uma equipe lá que cuida de tudo isso. Então, está 100% sob nosso controle, né? A partir do momento que essa carga chega para nós lá no armazém. Então, todo o processamento, a preparação, enfim, o envio para embarque. E quando chega no Brasil, também em Guarulhos, é o nosso time próprio que faz o desembaraço aduaneiro, apresentação de documentos para os órgãos anuentes, né, Anvisa, Receita Federal, e envia o comunicado às transportadoras parceiras para que seja feita a coleta para ir até o last mile. Isso é super importante, né? Porque você consegue entender com quem conversar, porque se você pega isso, cada parte de alguém, né, pode ter aquele jogo de empurra, mas no caso da TreeStar é tudo uma responsabilidade só, não é isso? Sim. Diferente das grandes companhias, né? Um dos nossos diferenciais é esse atendimento humanizado que a gente chama aqui, né? Porque o cliente, ele tem um contato direto com o nosso time, né? Então, ele não entra numa fila, abre um protocolo e entra numa fila para saber onde está a sua remessa, né? E para ser atendido por diretamente... IA, né? Por exatamente, ele é atendido por pessoas, né? Então, assim, pessoas que entendem, porque a gente sempre tratou os produtos à base de canabidiol diferenciado do e-commerce, que é o que a gente também faz, né? Porque a gente entende que lá na ponta tem uma vida esperando, né? Por uma solução, né? Uma qualidade de vida melhor, né? Uma pessoa para ter uma qualidade de vida melhor, né? E a gente já ouviu tantos depoimentos de mães ou até da própria pessoa que faz o uso, né? Falando da importância desse produto na qualidade de vida que ela tem hoje, né? Então, por isso que a gente trata com muito cuidado. Bueníssimo. E vocês têm essa operação forte em Miami e nos Estados Unidos como um todo, né? Que vocês recolhem em qualquer estado. Mas eu fico pensando se também tem outros países e se ainda não tem, se tem algum plano, né, de futuro para incluir. Hoje nós temos 3 rotas já definidas. Então, depois dos Estados Unidos, que é a nossa rota, a nossa maior rota, né? Nós temos o Uruguai, então nós temos clientes que partem do Uruguai também. Nós temos Colômbia, tá? A operação na Colômbia. E na Europa, nós temos uma rota definida que é na República Tcheca. Então, nós temos um hub lá na República Tcheca para clientes que querem partir de lá. E temos alguns clientes que atendemos a partir da Suíça também, né? A gente percebeu uma demanda crescente vindo da Suíça, principalmente, né? Então, como a gente não tem uma rota definida na Suíça, mas a gente tem demanda de cliente, a gente atende também a partir de Suíça, Brasil. E são as principais rotas, né? Então, vocês realmente se colocaram aí para atender, né? Onde tem gente fazendo, vocês estão junto. Exato. Quando a gente ouve muito o nosso cliente, né? Ou a indicação do nosso cliente, porque a gente fica muito feliz que a gente tem clientes que vendem a gente, né? Então, isso quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho, né? E aí, a gente tem indicação de clientes até da rota Estados Unidos para outras rotas, e a gente vai buscar. Então, assim, se a gente não tem parceiros, a gente vai desenvolver parceiros, né? A gente entende a demanda desse cliente e a gente vai desenvolver parceiros para poder atendê-lo no melhor custo-benefício e também com uma solução que seja interessante para ele. Massa. E, Angélica, eu fico pensando no mercado canábico, né? Tudo muda o tempo inteiro. E nesse momento, ou no momento seguinte, mas que também acho que não vai tardar muito, o Brasil vai, além de ser um importador, ele tem muita chance de se tornar um exportador. Vocês estão se preparando para isso? Tem essa conversa rolando? Sim, a nossa diretoria, né, ela já está bastante alinhada com isso, tanto o nosso CEO como a nossa diretoria operacional, para pensar também numa possível exportação, né, que hoje a gente já faz também para outros produtos, né. Eu acredito que é mais questão da gente alinhar a legislação, alinhar a expectativa, né, tanto para quem está mandando como para nós. Sim, nós já estamos nos preparando para esse momento.
E vem cá, há pouco tempo, né, a gente viu que a Kamala defende, né, a legalização federal, a nível federal da maconha nos Estados Unidos. E além disso também temos o recente reescalonamento, recente decisão, mas ainda vai acontecer de fato da lista 1 para a lista 3. E eu imagino que isso deve impactar as importações, inclusive, e principalmente tudo o que acontece no próprio Estados Unidos, né? Com isso a própria questão das fronteiras entre estados, etc e tal. Você vê esse impacto para o Brasil? Você vê isso como positivo? Como é que pode impactar? Eu acredito que os Estados Unidos é uma potência em tudo, né? Então, tudo que impacta lá acaba impactando também os outros países, né? Mas eu vejo também que a questão em relação a CBD, ou produtos à base de canabidiol, é um caminho, eu vou falar um caminho sem volta, mas não é no sentido negativo, no sentido positivo, né? Porque eu acho que não tem mais como você não liberar ou você fazer alguma restrição. A gente entende que nos Estados Unidos, cada estado, cada cidade tem lá a sua legislação, a sua forma de tratar, enfim, tem algumas questões que são mais questões de políticas também, né? Questões políticas. Mas a gente entende que sim, que pode impactar, mas eu acredito que tanto as empresas de logística, né, como os clientes, eles estão prontos para isso também, né? Tá. E aí, assim, qual que você acha que é a diferença entre importar um produto comum e importar um medicamento à base de cannabis? Como a gente tem experiência nos dois, fica até mais fácil, porque quando a gente vai importar um medicamento, a gente precisa saber a ficha técnica dele toda, porque às vezes um princípio ativo pode proibir a entrada dele no país, né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado. Mas em relação ao CBD, a gente tem esse cuidado também porque ele tem muitas particularidades, né? Então, assim, ele tem uma legislação específica que cuida disso para garantir a segurança. A gente tem autorizações necessárias. Hoje, a maioria dos nossos clientes ainda faz no 1 a 1, né? Pela RDC 660, né? A gente tem alguns que fazem pela 327, mas, assim, a maioria é pela RDC 660, no 1 a 1. Então, a gente precisa desse cuidado, além de uma logística especializada também, que é o nosso caso, né? Porque a gente entende que os produtos à base de canabidiol, eles não são tratados como medicamento, né? Então, ele não precisa de boas práticas de armazenamento, etc. e tal, como os outros produtos, né? Os outros medicamentos. Porém, a gente precisa rastrear essa carga, né? Como eu falei no início, para a gente saber como anda e que momento que vai chegar lá na ponta para atender esse paciente que precisa tanto desse produto, né? Totalmente. E assim, hoje, né, quem tá em casa ouvindo a gente e pensando, putz, eu quero importar cannabis para o Brasil, quero ter minha marca, etc e tal. Quem é que pode vender medicamento à base de cannabis no Brasil hoje? Hoje, por ser um produto regulamentado, né, somente empresas autorizadas pela Anvisa podem comercializar esses produtos, tá? E aí entra o que eu comentei agora há pouco, ou pode ser pela RDC 660 ou pela 327. Porém, a 327, ela exige mais documentos, né? Então, eu acredito que seja um pouco mais complicado. Mas pela 660... essas empresas autorizadas, enfim, cadastradas na Anvisa, com o produto legalizado, tudo certo, podem fazer a comercialização desses produtos, sem problemas. Então, vocês atendem também a 327? Porque eu achava inicialmente que era só a 660, mas aí, no caso da 327, vocês importam o quê? O IFA? Sim, nós atendemos a 327, importamos a IFA, importamos grandes lotes, principalmente das rotas Uruguai e Colômbia, né? Então, a gente consegue atender sem problema algum. Também secretarias de saúde, a gente consegue atender. Enfim, nós temos alguns clientes aí trabalhando pela 327 já. Muito bom. E aqui já para ir fechando o nosso papo, porque daqui a pouco a gente vai continuar, mas vai continuar com a colega da Angélica, a Márcia Camargo. Mas agora, Angélica, eu queria entender de você... você que está trabalhando aí, está super no meio dessa coisa da cannabis, né, da importação, dos processos, da regulação, qual que você acredita ser uma legalização ideal para um futuro da cannabis no Brasil? Você já pensou sobre isso? Sim, com certeza.
Eu acho que tudo que possa facilitar, né, não dar jeitinho, né, mas sim facilitar o acesso, eu acho que é importante, que vai ajudar esse paciente lá na ponta, né? Mas eu acredito, assim, que o que ainda falta, e conversando com algumas pessoas e com até pacientes, a gente percebe, falta um pouco de informação, né? Tem alguns segmentos que desconhece, né? Ou não trata como um medicamento, né? Medicamento não, como um produto para fins medicinais, né? Então, assim, é esse olhar que eu acho que precisa ter de todos os setores, né? Seja público, seja privado, acho que precisa ter esse olhar que não é mais só um produto à base de CBD, né? É algo que transforma vidas, que trazem pessoas de volta ao convívio social, né? Então, acho que isso precisa ser olhado com muito carinho. Muito bom, Angélica. Obrigada pela sua participação aqui. Esclareceu bem aqui todas as perguntas, as questões que eu tinha. E antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse o seu arroba, o arroba da Tristar Express. Quem quiser falar com vocês, tirar dúvida, quais são os canais? A gente tá no LinkedIn como Tristar Express e também no Instagram Tristar Express. Ou pelo e-mail contato@tristarexpress.com. A gente está à disposição para atender a todos. Bueníssimo, Angélica. Então, mais uma vez, obrigada. E as portas do Cannabis hoje estão abertas para vocês. Sempre que tiver novidades, por favor, nos dê a premissa, porque nos interessa muito esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez em nome da Tristar. Realmente foi muito gratificante participar com você, Anitta. Obrigada, querida. Então agora a gente vai para o intervalinho e na volta, como eu falei, a gente vai conversar com a Márcia Camargo, também da Tristar. Até mais! A Gorilla Concept Store não só marcou presença, como foi destaque na Expo Cannabis 2024, que rolou em São Paulo no mês passado, consolidando assim o seu espaço no mercado brasileiro. O estande da marca acabou se tornando um ponto de encontro, atraindo grandes nomes do rap nacional e referências no mercado canábico. Além disso, a Gorilla anunciou com entusiasmo que os seus produtos agora estão disponíveis no Brasil, reforçando assim o seu compromisso com o público e a cultura nacional. Paralelamente a isso, a Gorilla Concept Music está preparando o lançamento de novos álbuns e faixas que em breve estarão disponíveis em todas as plataformas digitais. Essa nova fase consolida a expansão da marca no setor musical e a sua presença na cultura urbana. Para saber mais, acesse gorillaconceptstore.com. Estamos de volta desse intervalo e agora com a Márcia Camargo. Então, Márcia, muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. A gente segue com você, né, que é gerente de serviços especiais da Tristar Express e vai poder nos contar mais sobre a operação e as peculiaridades da logística de medicamentos à base de canabidiol. Bem-vinda novamente, Márcia. Muito obrigada. Querida, conta um pouco pra gente a questão do THC. Hoje uma empresa pode importar produtos com THC no Brasil ou é só mesmo até aquele limite de 0,2? A gente tem alguns clientes que trazem atualmente, então ele é permitido, apesar da RDC manter isso em 0,2%. A gente tem alguns clientes porque em alguns casos específicos isso é permitido, então acaba entrando sim volumes inclusive bem altos de THC. A gente tem cliente que traz 20 por 1, por exemplo, de THC, um bem alto. Então, sim, em casos específicos, isso é permitido pela 660, não na 327. Olha que bom, eu estava achando que vocês só importavam produtos de canabidiol, mas muito bom saber, porque o THC não dá para negar, também é terapêutico, né? E tem inclusive patologias que só podem ser tratadas com, né, que o CBD não vai fazer nem cócega. Exatamente. E aí, normalmente, até a própria legislação prevê isso, né? Que são em casos mais delicados, realmente, onde é permitido. Sim, e aí eu fiquei até com essa questão, né? Porque eu perguntei antes se uma empresa pode importar, mas, na verdade, eu tenho dúvida até se pessoa física também pode importar. Como é que é essa questão? Então, a gente faz hoje, o nosso carro-chefe, inclusive, é para pessoa física, né? Os médicos prescrevem. Então, como que funciona hoje com a Anvisa? A gente tem duas regulamentações diferentes, uma para empresas e uma para as pessoas físicas.
para o uso compassivo, né, que é chamado quando a pessoa física faz a importação em nome próprio. E aí, na pessoa jurídica, sim, aí precisa seguir uma série de exigências da Anvisa, GMP Pharma, uma série de coisas, de exigências muito criteriosas, e agora realmente está mais criterioso ainda. Na 660, que é o permitido para a pessoa física, os médicos, na prescrição, a empresa já faz a solicitação para a Anvisa da autorização do produto, e aí o próprio paciente já consegue trazer de acordo com a necessidade dele. Claro que os nossos clientes acabam sendo as empresas, né? Porque atingir o público consumidor é muito mais difícil. Então, a gente tem esses clientes que fazem esse intermédio entre os médicos prescritores, os fabricantes fora do Brasil, ou eles mesmos são, no caso, e aí eles já importam em nome do paciente, que é previsto pela legislação na RDC 660 da Anvisa. E falando em legislações e RDCs, a gente está numa expectativa de que vão ter, né, atualizações tanto da 660 quanto da 327. Sim. Vocês que têm uma ótima conversa, né, assim, um meio de campo muito bom com as reguladoras, inclusive com a Anvisa e Polícia Federal, etc e tal, eu queria saber se vocês têm aí algum bastidor que possa indicar o caminho que essas RDCs vão tomar nos próximos meses. A gente está prevendo essas mudanças, mas a gente não tem essa informação, o caminho que vai seguir. Infelizmente, está todo mundo nessa expectativa, né? Não, um palpite, assim. O que você acha que pode acontecer? O palpite é que a 327 não vai ser muito facilitada, mas que a 660 vai manter as condições atuais, permitindo essa importação por pessoa física. Mas a 327 eu acho que tem uma tendência de ser mais criteriosa ainda. E aí existem muitas questões por trás disso, que são muitas indústrias farmacêuticas entrando no segmento. Então, existem muitas questões por trás disso, né? Então, infelizmente, para 327 eu não vejo um futuro muito positivo no sentido de redução de exigências. Eu vejo um caminho mais criterioso, o que não é ruim, né? Porque a gente quer garantir também que a qualidade do produto seja assegurada, né? Então, a gente quer que os nossos clientes tragam produtos pensando lá no final do paciente. Eu falo que sempre que você trabalha com medicamento, isso lá no final tem uma vida, né? Então, a gente pensa nessa pessoa que está importando esse medicamento com a expectativa de ter uma melhora no seu quadro clínico. Então, tudo que venha a contribuir nesse sentido é válido. Então, mesmo que sejam mais exigências, que seja mais criterioso, desde que isso comprove uma melhoria de qualidade de produto. Então, eu acho que é essa linha que a Anvisa está seguindo, já está seguindo sem a mudança da RDC, que ela já passou a fazer exigências que ela não fazia anteriormente para as empresas de fora do país. Então, é importante que siga nessa linha, mas pensando realmente na qualidade do produto, né? Você falou dessas mudanças que teve aí, mesmo sem uma modificação oficial. Quais, assim? Cita pra gente alguma coisa que... Uma delas que eu acho que está mais crítica é a exigência de GMP Pharma dos produtores fora do Brasil. Eu não vejo que isso seja uma questão problemática, mas ela acaba se tornando crítica, porque quem tinha um GMP, que já são as boas práticas de fabricação, nesse momento ela tem que ser um GMP Pharma. Então a gente cai num dilema, por exemplo, nos Estados Unidos não é considerado medicamento. Exato. Então, se ele é um suplemento alimentar, como é que o produtor nos Estados Unidos vou ter um GMP Pharma? Se eu estou fazendo isso, um produto que não é farmacêutico. Então, isso acaba dificultando um pouco, e aí leva o tempo da Anvisa que vai fazer a visita à planta para garantir tudo aquilo. Então, isso acaba atrasando o processo. E, claro, de novo, o objetivo é ter a qualidade do produto. O GMP Pharma indica que você tem boas práticas de fabricação. Mas se você está falando que nos Estados Unidos isso não é farma, como é que eu vou ter um GMP Pharma? Pois é. E aí, como é que eles estão fazendo, então, para justamente, né? Assim, não tem muita saída. Exato. Acaba limitando o número de empresas que têm essa certificação nos Estados Unidos, e aí você acaba caindo na mão de poucos fabricantes. Então, aqueles que têm o white label nos Estados Unidos acabam oferecendo para mais
clientes ou mais empresas que estejam dispostas a fazer essa compra com essa empresa. E agora eu vejo que um caminho é que essas empresas nos Estados Unidos, que não são GMP Pharma, comecem a buscar essa certificação que é rigorosa. Então, ela exige tempo, exige investimento. Dinheiro, claro. Né? Mas esse eu vejo que hoje é o mais crítico da Anvisa, assim, dela já exigir isso sem uma mudança da legislação, por exemplo. Com certeza, eu não estava nem sabendo disso. Vou até pensar em pauta aqui, Márcia, obrigada. Aí tá, isso é uma questão desafiadora para as empresas, para os clientes da Tristar. Agora eu me pergunto quais têm sido os maiores desafios na importação de cannabis no Brasil, mas enquanto Tristar, né? Então, na alfândega, nas fronteiras, quais são os grandes desafios? Hoje, os aeroportos, especialmente no aeroporto de Guarulhos, ele está extremamente sobrecarregado. Então, até uma coisa que acontece no Brasil, os produtos derivados de cannabis, por serem considerados portaria 344 psicotrópicos, eles têm liberdade de serem importados em apenas 2 portos e aeroportos no Brasil. E muitos outros aeroportos que eventualmente teriam condição de receber esse produto acabam não recebendo. Então, isso é um desafio logístico muito grande, porque a gente acaba concentrando essa operação onde existe essa permissão de manuseio. Então, isso restringe muito, a gente se torna refém de uma situação como essa. Agora vai entrar período logístico, a gente chama de peak season, que é essa loucura de final de ano, de importação por causa de final de ano, e a gente nem está nesse período ainda, considerado de fato peak season, e o aeroporto já está caótico, não está conseguindo receber mais carne. Então, um dos desafios, a gente nem tem muito desafio hoje legal, porque já é uma questão da Anvisa, já está pacificada, a Receita Federal já está pacificada, os clientes já sabem o que pode, o que não pode fazer, então eles têm feito tudo muito certinho. A gente também faz uma diligência muito rígida com toda a questão de documentação para garantir que está tudo muito correto. Tanto que o nosso processo de Anvisa hoje está muito rápido no aeroporto, principalmente na 660, que é o nosso carro-chefe. Está muito rápido. Justamente porque a gente faz essa diligência muito séria, né? Antes de sair a carga, a gente já garante que toda a documentação está correta. Então, o desafio principal logístico é esse, né? Aeroportos, eu diria. Então, e aí eu fico me perguntando porque, claro, vocês trabalham... Aliás, essa é uma boa pergunta. Além de importação de cannabis e de medicamentos, com que outros tipos de importação vocês trabalham? Dentro da Tristar, a gente tem um departamento, que é o departamento do qual eu sou responsável, que é Special Service. Então, a gente cuida de todos os serviços que não são esse core business da empresa, que não é a importação ali do canabidiol para pessoa física. Então, a gente faz em grandes lotes, pela 327, o próprio canabidiol, mas a gente faz carga seca, a gente tem uma vertical de produtos biológicos de healthcare, na verdade. E aí, dentro do farma, a gente tem o farma, a gente tem o biológico. O biológico é algo que está crescendo bastante dentro da empresa, seja para pesquisa clínica, análise laboratorial. Então é um mundo fascinante, é um mundo que eu sou apaixonada, inclusive, que de novo, lá no final tem uma vida, né? Então, sempre esses estudos, esses embarques, esses envios biológicos são muito, muito relevantes. E biológico, assim, é o quê? Tipo, a pessoa que tá ali, que decidiu engravidar e aí vai buscar todo o material da inseminação artificial, isso daí, por exemplo, entra nisso ou não? Exatamente. Inclusive, a gente está em andamento com o processo de importação de sêmen humano para um banco de sêmen. Então, é bem legal. Sim, e é um processo realmente, quer dizer, vão nascer muitas pessoas de outros países em breve aqui. Que passaram pela Tristar, apadrinhados pela Tristar. Fui responsável, sou madrinha. Gente! Mas acho que o mais bacana, assim, é que a gente, dentro da divisão do biológico, tem a saúde animal, saúde humana e vegetal. Então, dentro da saúde humana, por exemplo, a gente teve um embarque que foi muito marcante para mim, que a gente foi acompanhando um parto nos Estados Unidos para trazer cordão umbilical para um transplante. Uau. Então, a gente foi acompanhando, olha, está marcado o parto para o dia
tal, no sábado, olha, a gente já vai coletar no próprio sábado, na segunda-feira já está aqui, e vamos liberar e vamos entregar. Então, é mágico, porque você fala, nossa, a gente realmente está cuidando. E aí tem uma série de exigências, que é temperatura controlada, então você tem que garantir que durante todo o processo ele está certinho na temperatura que tem que estar, que pode ser 2 a 8 negativo, 15 a 25, não importa. Mas que ele está dentro daquele registro de temperatura programado. Mas tem, por exemplo, de saúde animal, a gente fez um embarque super exótico de exportação. A gente fez um embarque de suave nasal e retal de bichinhos exóticos, de morcego, de... E pra que isso, assim? Tipo, quem importou queria o quê? São pesquisas, é um embarque de uma pesquisa universitária, de um professor universitário. Então eu achei muito curioso, na hora que eu li lá, morcego, preá, vários animaizinhos, aí eu falei, nossa, suave nasal, suave retal, eu falei, meu Deus, é muito louco isso. Então, assim, pelo que eu entendi, a Tristar faz transporte de tudo que você imagina que não tem como, né? É a santa dos transportes impossíveis, é isso? Sendo permitido, a gente dá um jeito de fazer. Claro, que a gente acha, não, como é que a gente vai mandar isso aqui? Aí, de repente, a gente descobre que tá permitido e que tem até uma empresa que se profissionalizou nisso. Muito bom. Exatamente, a gente vai atrás de documentação, que aí tem embarque que vai exigir um documento adicional, e aí as declarações, os certificados que são necessários. Então a gente dá todo esse suporte para os clientes, justamente para que eles se sintam confortáveis com essas etapas do processo, né? Então, por isso que eu falo, a gente transporta tudo que foge daquele core business, a gente vai tratar ali e tratar realmente para entender a necessidade do cliente, entender as demandas dele, para poder fazer esse envio da melhor maneira possível, no menor tempo possível, sempre com um acompanhamento muito próximo. Que massa! E hoje vocês estão atendendo, a Angélica falou que são mais de 150 empresas que já estão trabalhando, importando cannabis através da Tristar, Sim, hoje a isso? gente tem uma gama de mais de 100 clientes importando isso, o cliente para os pacientes, né? Então a gente tem um volume muito grande de CBD na importação. De novo, a gente fica refém um pouco de Guarulhos, porque é onde a gente tem essa permissão para fazer essa importação. Eu acho que se a gente tivesse essa liberdade de fazer em outros aeroportos onde a gente atua, esse número poderia ser ainda maior. Infelizmente, a gente está limitado. Mas é muito bacana porque assim, a gente vê que está desconstruindo os tabus, né, que existiam sobre isso, está se tornando mais acessível. Eu acho que ainda falta um pouco, até para esse mercado crescer um pouco mais, dos próprios médicos terem conhecimento de como prescrever, tudo isso. Então eu vejo que as empresas têm direcionado esforços a isso, né, a consultoria médica, para ajudar os médicos a prescreverem corretamente o canabidiol. Mas a gente tem uma gama muito grande e as demandas estão vindo agora de outros países. Então isso é muito legal. Pera, deixa eu entender. De outros países querendo importar Brasil ou de outros países que querem importar, seguir importando, sei lá, dos Estados Unidos? Não, para o Brasil. Então a gente tinha um volume muito concentrado de origem Estados Unidos. Sim. A Tristar já opera Estados Unidos, Uruguai há algum tempo, Colômbia há algum tempo. E recentemente a gente abriu República Tcheca, abriu Suíça. Então, quer dizer, esses países já são os que trazem, por exemplo, o THC mais alto. Uhum. Então, já são produtos com características diferentes dos que a gente estava importando, naturalmente, até porque os Estados Unidos também têm essa limitação do THC em 0,3. Então, aí da Europa a gente já tem diferentes possibilidades, né? Cada país ali tem a sua limitação, mas de uma maneira geral já é mais alta naturalmente, sem exigências de licenças de exportação, então já é um processo menos burocrático. Porque lá eles já podem, né? E a gente tem demandas de vários outros países, assim, realmente está crescendo muito as origens, está diversificando as origens, ainda bem, as procedências do canabidiol. Então a tendência é abrir mais, expandir mais essa gama de clientes e o próprio mercado, né? Então, falando em mercado, eu acho interessante que a Tristar, ela conseguiu um fato inédito, que é uma empresa fornecer, né, e prestar serviços para quase
todo o cenário da cannabis no Brasil, né? Mais de 100 empresas. Esse número é muito grande, assim. É muito a gente grande, vê que realmente. Realmente os clientes estão buscando a Tristar por causa desse atendimento. Então, quer dizer, hoje já com a nossa estrutura em Miami própria, separação própria. Então, essa estrutura de Miami trouxe uma consolidação no mercado, um crescimento e a procura dos clientes pela Tristar. Então, é bom que a gente foi crescendo muito no boca a boca. Então, um cliente começou a trabalhar com a gente, aí outro cliente também veio. Então, foi um crescimento orgânico, assim, muito relevante, muito relevante. Não, isso eu mesma noto, porque realmente, assim, normalmente o que acontece, o fenômeno que acontece se tem muita gente indo ali numa empresa X, vai ter uma galera que não vai querer justamente porque, o concorrente X, YZ tá usando aquela empresa, eu quero usar outra. E aqui eu percebo esse fenômeno de que não, tá todo mundo com a Tristar. Então eu achei muito interessante. E o legal é que a própria indústria farmacêutica aí, eu posso falar porque eu vim de indústria farmacêutica, tem esse benchmarking. Então, como tem muita gente que vem da área técnica das indústrias para esse segmento do canabidiol, você vê que eles fazem isso. A indústria farmacêutica faz um benchmark. Quem é teu provedor de serviço para isso? Então eu vou trabalhar com ele também. Funciona bem? Funciona. Então, esse benchmark na indústria farmacêutica é muito forte e a gente percebeu que o segmento de cannabis é voltado, claro, ao medicinal e justamente por ter essa origem, vem com esse mesmo conceito de fazer esse benchmarking. Olha só, que interessante. E, Márcia, o que você diria para quem está pensando em começar a vender medicamentos à base de canabidiol no Brasil? Bom, é um mercado em expansão, ofereça um atendimento de alto nível, né, entendendo realmente essa necessidade do paciente, busque essa diversidade de produtos, até porque a 327 e a 660, para quem quer entrar, entra pela 660, porque a 327 é mais complexa, entra importando para os pacientes diretamente, mas acho que o atendimento ao médico, a orientação ao médico, o conhecimento do produto e esse pós-venda, onde o paciente se sinta confortável e ir atrás da empresa e entender isso, é fundamental para o sucesso. E, claro, usar a Tristar, né? Claro, então. E aí, para a Tristar, como seria? Tipo, eu vou lá, falo com a Tristar, em quanto tempo eu consigo já ter tudo resolvido, digamos assim? Num processo de 660, se você já tiver as autorizações legais, processo, se for das origens que a gente já trabalha, o processo é imediato. A gente já consegue oferecer todo atendimento, já faz um contrato, já consegue oferecer uma tarifa e já consegue iniciar o processo. Para um cliente que ainda não tem essa autorização, que eu até estou num cenário desse agora, a gente consegue ajudar com essa consultoria. Então, a gente vai fazendo junto com o cliente, a gente oferece essa consultoria para o cliente, para fazer junto com ele. Nós temos parceria com uma pessoa que vem da Anvisa, então tem esse conhecimento, é uma consultora que também nos ajuda. Então, isso nos fortalece muito em fazer a coisa certa no momento certo, né? Então, qual é o caminho correto, quais são os documentos que precisam ser apresentados e a gente dá essa consultoria para o cliente. Então, é bom porque a Tristar gosta disso, né? A gente gosta de pegar aquele cliente que está querendo começar, que está querendo iniciar, a gente vai lá, vamos juntos, vamos crescer juntos, né? Bueníssimo, então, a gente tem essa cultura completo. Muito forte dentro da empresa. Muito bom, Márcia. E já que, encaminhando para os finalmente, eu queria saber, né, você aí super envolvida com a questão da cannabis, da importação, das regulamentações, eu queria entender qual é a sua visão de legalização ideal, né, no Brasil. O que você gostaria de ver acontecendo no Brasil em relação à cannabis? Eu nem vou citar mais a parte medicinal mesmo, que é que eu estou muito envolvida. Boa. Eu entendo que a própria legislação 327 tinha que ser mais aberta, inclusive para um teor maior de THC. Eu não digo facilitada, mas eu digo menos burocrática, porque a parte que é burocrática não vai agregar nada ao processo. Então, realmente, favorecer a importação das empresas que querem trabalhar corretamente, apresentando toda a documentação corretamente. O meu mundo ideal seria 327, mais empresas com essa permissão de trazer,
com um THC mais alto, para que possa atingir o público também que tem outras demandas e que hoje dependem da 660, e que mais empresas se estruturem para atender isso, né? Esse mercado, que é pungente, é crescente, a necessidade está aí. Então, quem se preparar e estiver fazendo tudo certinho, se a Anvisa conseguisse colaborar com essa questão da 327, aumentando o THC, tirando burocracia, sendo rigorosa com as exigências pertinentes à qualidade, seria um mundo perfeito. É isso. Então, Márcia, antes da gente partir, eu queria que você deixasse os seus arrobas, como é que a gente te encontra, se o pessoal quiser que você, né, que é diretamente responsável pela área de cannabis na Tristar, como é que as pessoas falam com você, se alguém quiser, de repente, começar um negócio? Pelo LinkedIn, Márcia Camargo Santos. O Instagram eu acabo não utilizando muito profissionalmente, mas pelos caminhos da Tristar, eu estou sempre ali nas páginas da Tristar. Então, pelo LinkedIn, eu acho que é o mais adequado. Muito bom, Márcia. Foi um prazer conversar com você. Obrigada por compartilhar o seu entendimento e a sua experiência nesse mercado. E à frente, né, de uma empresa como a Tristar, que realmente, assim, os números falam por si. Então, exato. A casa é sua, Márcia, volte sempre e tamo junto. Agradeço muito a oportunidade. Valeu, querida. Beijinho. Beijo. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!